Olá, pré-adolescentes! Vocês gostariam de ter algum tipo de poder? Rapaz, interessante, hein? Poder. Se você pudesse escolher algum poder, Alexandre, qual você escolheria? Eu acho que eu queria voar. Se eu Voar? pudesse escolher... Eu gostaria de fazer teletransporte. Teletransporte. É. É. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre isso. Nós iremos estudar sobre poder. Mas será que é sobre esse tipo de poder que nós estamos falando aqui agora? Meus queridos, a aula de hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre poder. Como Pedro e João eram usados pelo poder do Espírito Santo. É esse poder que nós vamos falar hoje. E é este poder que você, ao final dessa aula, vai desejar. Você quer? Quero, Você quer? quero. É isso. Meu nome é Abraão Meu nome é Alexandre. e nós estamos na aula dos pré-adolescentes. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando uma revista nova, não é? Quer Isso apresentar aí. a capa da revista e a nossa revista? Olha lá, meus irmãos. Pré-adolescentes. Sim, recebendo o batismo no Espírito Santo é o tema da nossa revista nesse trimestre. Nós estamos em qual aula, Alexandre? Nós estamos na lição 3 e hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito na vida de Pedro e João. Exato. Então, já sabem, né? O que eles têm que fazer? Vocês agora devem compartilhar esse vídeo, comentar este vídeo, para que, ao comentar, esse vídeo possa ser amplamente divulgado. Façam isso aí agora. Exato. E vamos começar com a oração. Alexandre, pode começar orando conosco? Amém. Vamos dar início à nossa aula fazendo a nossa oração. Eterno Deus, nós oramos a Ti. Suplicamos, Senhor Deus, toda a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar, que o Senhor possa agir em nosso meio. E que possamos, ó Deus, contemplar na aula de hoje este poder maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus tenha lugar para operar e agir em nosso favor. Oramos assim, ó Deus, suplicando a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também gostaria de dar boas-vindas a vocês que estão nos visitando. Seja Sim. muito bem-vindo, né? Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Fica-se muito à vontade no nosso meio, tá bom? Também para nos visitar. E assista essa aula até o final, porque eu creio que Deus quer falar poderosamente na sua vida. Deixa Deus te usar, vaso. Comentando, compartilhando também, deixando um like, por gentileza. E nas aulas anteriores nós já estudamos um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Sim. Na aula 1 foi falado sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, que foi dito lá pelo profeta Joel. Vocês estudaram, né? E, inclusive, está escrito a promessa para vocês, pré-adolescente. A promessa de que vocês profetizariam. Que E aí? maravilha, hein? Será que eles já são profetas? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente. Eles anunciam a vontade de Deus aqui na terra. Na aula 2, Na aula 2. o que nós vimos? A descida, o cumprimento dessa promessa. Nós vimos se cumprir lá no Pentecostes. Jesus havia ordenado que os discípulos ficassem ali, esperando até que do alto eles fossem revestidos de poder. Olha a importância de sermos obedientes. Será que se eles não estivessem ali, será que isso iria acontecer? Então já fica uma lição para vocês. Nós temos que ser obedientes, não só ao Espírito Santo, mas ao pai, à mãe, ao tio, às nossas autoridades, aos nossos professores. Ser obediente é muito importante para cada um de nós. Agora nós vamos para os nossos objetivos da aula de hoje. Nós iremos destacar a ousadia gerada pelo Espírito Santo na vida de Pedro e João para pregar o Evangelho. Sim. Nós iremos analisar a ação do Espírito Santo sobre os discípulos, mesmo com perseguições. E nós iremos definir que é necessário ter uma dependência de Deus
para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós já vamos começar o nosso primeiro ponto nessa manhã de domingo. Glória a Deus. O nosso primeiro ponto fala a pregação de Pedro e João. Pedro e João, ele era uma pessoa parecida conosco, né? Como eu disse, né? Pedro no caso, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa tímida, cheio de medo, cheio de conceitos ali que ele tinha na sua vida como pescador, né? E após ele se converter, ele se tornou um grande líder naquela igreja, né? Ele se tornou uma outra pessoa. Pedro também teve algumas experiências ruins na sua caminhada. Talvez vocês também já tiveram algumas experiências ruins. Lembram quando Jesus foi preso? Pedro seguiu. Aconteceu que algumas pessoas reconheceram Pedro. E quando Jesus estava lá sendo interrogado, Pedro estava lá espreitando no cantinho. Só que algumas pessoas viram Pedro e eles começaram a acusar Pedro. Não era você que estava com ele? Você também é discípulo. E Pedro, com medo de morrer, com medo de ser acusado, Pedro negou Jesus. Isso. E isso trouxe uma profunda tristeza para Pedro por ter negado Jesus. Ou seja, ele era uma pessoa e após Jesus ele ter ressuscitado, Deus o transformou em uma outra pessoa. O próprio Jesus chamou que queria falar com Pedro, o próprio Senhor Jesus falou que queria falar com Pedro e disse que ele seria muito importante para a igreja, dizendo para ele confirmar e animar os outros irmãos. Então, quando aconteceu o Pentecoste, que eles se reuniram ali naquele local para oração, eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro, batizado com o Espírito Santo, foi cheio do poder de Deus, não foi? É verdade, isso aí. E a Bíblia nos relata que certo dia, Pedro e João estavam indo para a igreja. E olha que interessante que aconteceu. Olha o agir do poder de Deus. Pedro e João iam entrando e este homem, ele parou Pedro e pediu uma esmola. Ali, a Bíblia não fala, mas por certo, o Espírito Santo já começou a agir no coração de Pedro. A palavra nos diz que Pedro olhou para ele. E Pedro disse, olha para nós. E a palavra nos vai dizer que ele olhou para Pedro esperando ou receber alguma coisa. Mas o que Pedro queria que ele visse era que Pedro e João não tinham dinheiro, mas eles tinham um semblante diferente, eles tinham algo diferente. Pois é, e Pedro então olha para ele e fala bem assim, olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. E o que é que ele estava cheio, né? A gente sabe, eles estavam no Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, e o que é que eles tinham? Eles tinham poder. Não era o poder deles, mas era o poder do Espírito que habitava dentro deles. Esse poder foi o que motivou Pedro. Foi o que motivou João. Eles disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Foi necessário que aquele homem visse algo diferente em Pedro e João para que ele cresce e tivesse a ousadia para crer na promessa de João e então se levantar. Que maravilha que foi esse milagre. E o coxo ali, ele acreditou, né? Ele teve fé nas palavras de Pedro e João, ele se apoiou ali na mão de Pedro, se levantou e começou a andar. Glória o coxo a Deus. ali, uma pessoa que já estava paralisada ali, o seu membro, né? Ele não conseguia andar por muitos anos, todo mundo vendo ele naquela situação e de repente ele andando, e não somente andando, né? Ele saltando de alegria. Sim. Pelo poder de Deus, ele estava curado. A palavra vai nos dizer que ele entrou para dentro da igreja, né, para Sim. glorificar a Deus. Imagina a Sim. alegria daquele homem, 40 anos, e agora ele ficou de pé, ele podia caminhar como todo mundo. Só que aí nós temos um problema começando, né? Um grande Agora problema. que começa o grande problema que Pedro e João vão enfrentar. A perseguição, ponto Sim, 2. perseguição. A manifestação do Espírito em meio à perseguição. Muita gente conhecia aquele homem, porque ele estava ali há 40 anos. As pessoas ficaram admiradas.
As pessoas começaram a crer em tudo o que Pedro e João falavam. E os outros, porque eles viam os sinais. Só que isso gerou muita inveja, muita inveja. Sim. Pedro começou a pregar que eles deveriam crer no nome de Jesus Cristo, que foi através do poder do nome de Jesus Cristo que aquele coxo, aquele homem, ele tinha sido curado do seu mal, né? Então ele começou a pregar no nome de Jesus que eles também deveriam crer. Ele começou a pregar que eles deveriam crer para serem curados de enfermidades também espirituais. Sim. Eles se arrependerem dos seus pecados, se convertessem para que tivessem uma nova vida em Cristo Jesus, não é? E essa é a mensagem que nós, como servos do Senhor, que você, apesar de pré-adolescente, tem que ter. É essa mensagem que nós temos que anunciar aos nossos colegas, aqueles que estão ao nosso redor. Eles precisam reconhecer, eles precisam conhecer esse Jesus que opera milagres. Sim, é somente através do nome de Jesus Cristo que nós alcançamos poder do alto, nós somos transbordados de alegria, transbordados de poder do alto, para anunciarmos também a outras pessoas essa nova vida. Só que muitas pessoas, elas não aceitaram Pedro e João. Verdade. E por não aceitar também Pedro e João, antes eles já não tinham aceitado Jesus, inclusive. Eles mataram Jesus por causa disso. E agora não estavam aceitando Pedro e João. E o que eles fizeram com eles? Decidiram prendê-los, colocar eles num cárcere, para que lá eles não pregassem mais o nome de Jesus, né? Só que Jesus já havia alertado eles. Jesus já havia alertado todos os seus discípulos. Ele disse: olha, por minha causa, por este espírito que habita em vocês, vocês vão ser presos. Eles não vão gostar de vocês, eles não vão gostar do que vocês vão pregar, do que vocês vão fazer. Eles vão até mesmo querer matar vocês. Eles vão matar alguns de vocês. E você já pensou se isso acontecesse conosco hoje em Nossa. dia, né? Fala bem assim, ó. Olha, se você continuar pregando no nome de Jesus, nós vamos ter que prender você, né? Será que você teria coragem, Abraão? Nós continuaríamos pregando? Será? Hein? E vocês, de pré-adolescentes? Continuariam pregando ou não pregariam mais? Foi o que aconteceu com Pedro e João, né? O que Acontece, Abraão, que eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles não se importavam, nem mesmo em ser presos. Uhum. O Espírito Santo era só o que importava para eles. Eles queriam anunciar esse Jesus, eles queriam pregar esse evangelho. Jesus está vivo, se arrependam dos seus pecados, se convertam ao Senhor. O Espírito Santo encheu tanto eles que para eles nada mais importava. É isso, é assim que nós devemos viver. O Espírito Santo tem que causar isso em nós, nós temos que ter este desejo. Exato. Para eles, isso era a única coisa que importava. A coisa mais importante é anunciar Cristo. Essa é a mensagem que nós também devemos anunciar, não é? Foi para isso que Deus nos chamou. E mesmo se alguém não gostar da gente por causa disso, nos odiar, inclusive, por nós estarmos anunciando o Evangelho, nós devemos continuar pregando. Nós devemos continuar crendo e pregando, anunciando que Jesus Cristo, ele é o único Glória a caminho, Deus. ele é o único e suficiente Salvador. Infelizmente, nem todos vão acreditar, né? Nem verdade. todos vão ser salvos e alguns vão nos odiar. Mas o nosso chamado é nós fazermos a diferença e nós anunciarmos a palavra de Deus, não é? Isso aí. E Pedro e João, eles vão ser interrogados. Só que eles vão dizer algo muito interessante para as autoridades que estavam ali questionando as suas ações. Pedro vai dizer o seguinte: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quantos milagres eles presenciaram, eles operaram. Quem vive no Espírito vê milagres e ouve a voz do Espírito. Sim. Eles não gostaram e eles ainda ameaçaram eles, né? Sim, foi muito, muito, muito triste. Sim, só que eles também reconheceram o poder que havia em Pedro e João, né? Eles olharam para é igual, por exemplo, Estevão, né? Eles viram na face de Estevão como a face de um anjo. Então eles reconheceram que eles estavam diante de um poder sobrenatural, diante do Espírito Santo, né? Eles não podiam negar este milagre, este poder.
Então eles o soltaram. Soltaram eles, não foi? Sim. E não há como negar, né, Abraão? Não há como negar quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso semblante, o nosso ser brilha. Foi o que aconteceu com eles. Por isso que eles o soltaram. Exato. Vamos lá então para o ponto 3. Irmãos unidos em oração. Após ser soltos, o que aconteceu? Após esse episódio, Pedro e João voltaram para os seus irmãos e contou tudo o que aconteceu com eles, como eles foram presos, o que eles falaram, como foi o interrogatório, como Deus operou os milagres na vida deles para falar em nome dele, como Deus os honrou e os libertou da prisão. Jesus é o nosso advogado, o nosso ajudador. Quem tem Jesus tem tudo. É. E eles agora que foram soltos, eles poderiam tomar mais cuidado, né? Igual, por Verdade. exemplo, Daniel. Quando teve uma ordem real para não orar, Daniel ele poderia ter fechado a janela, Pedro e João também, né? Poderiam Sim. começar a falar mais escondido e tal, mas não foi isso que aconteceu. Eles estavam tão maravilhados, estavam tão cheios, transbordando do Espírito Santo, que eles foram orar, né? Eles foram orar para pedir mais poder, mais unção, mais ousadia, mais coragem para anunciar e É pregar verdade. com milagres, prodígios, Sim. né? E olha o que aconteceu. Após a oração deles, Deus respondeu de imediato à sua vontade. E isso vai de encontro ao nosso texto áureo. É. Vamos lá para o Vamos. texto áureo? Olá, me chamo Carlos Daniel e hoje vim aqui ler o textuário. E tendo orado, moveu-se o seu lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tchau! Muito bom. A palavra nos diz que todo lugar tremeu como um terremoto. E todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo e revestidos de ousadia e de poder para pregar a palavra de Deus. Pois é. O maior desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele deseja nos conceder, nos encher do Espírito Santo de Deus. A questão é o quanto nós estamos dispostos a nos esvaziar de nós mesmos, das nossas próprias vontades, do nosso próprio querer, do nosso próprio eu, para nós sermos cheios e transbordantes do Espírito Santo, né? Sim. Nós vemos aí que Pedro e João estavam tão dispostos a se entregar, que eles entregaram a sua própria vida, eles estavam correndo o risco real de morrer. Mas o que eles continuaram pedindo? Pedindo mais poder, mais autoridade, ousadia. né? Mais ousadia. E olha que maravilha, o que acontece quando nós oramos juntos, né? Pedindo a Deus algo tão extraordinário. Não é somente para você, é para sua família também, é para os seus irmãos. Então não cessem de orar, não cessem de pedir por mais poder, né? Sim. E Na só sua família, no seu lar, na sua Isso igreja. aí. Não fique sozinho. Caso vocês aí precisem de apoio, Abraão, mas eu não sei pedir, eu não estou conseguindo pedir. Chame nós, né? Nós estamos aqui aqui à também sua para isso. disposição. E só fala do Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. Você não fala se você não tiver. Então, nós queremos te incentivar a orar por isso, a desejar isso. O Espírito Santo é a base da sua vida. A sua vida vai ser transformada quando você for batizado, quando você estiver cheio. O Senhor vai usar a mim, o Senhor vai usar Abraão, mas o Senhor vai usar você para operar milagres, para falar do Senhor para o seu colega. E Exato. isso, você não precisa ter vergonha. Ah, mas eu sou tímido. É o que eu falei, não é você que vai falar. Você vai viver essa experiência, é algo dentro de você que vai te incomodar. Não vai vir de você, vai vir do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te constranger a falar com seu coleguinha. Ele vai te dar uma palavra para você falar com seu colega.
E não vai sair de você. Por isso você não precisa temer, você não precisa ficar ansioso ou ter medo. Isso vai surgir naturalmente, porque o Espírito Santo habita em nós e que este possa ser o seu desejo. Não deixe a timidez te vencer. Ah, mas eu sou tímido, Abraão. Uhum. É normal ser tímido. Eu também sou tímido. Mas o Espírito Santo nos constrange. O Espírito Santo nos transforma. E eu quero deixar esse desejo, esse pedido para você, pré-adolescente. Ore por isso. Peça a Deus para te dar ousadia para falar de Jesus. Seja um instrumento, seja um canal de bênção. Ore por isso com sua família. Ore na sua igreja. Deus irá te encher do Espírito Santo. Ore agora, neste momento. Se coloque de joelhos. Ore, Senhor, eu desejo o Espírito Santo, que ele seja sobre mim a cada dia. Deus irá operar milagre na sua vida, eu tenho certeza. E quem também é cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele oferta. Ele oferta, né? Ele não quer reter somente para ele, né? Os Isso seus aí. bens espirituais, os seus bens materiais. É igual na igreja primitiva, né? Eles traziam ali a igreja, né? Aquilo que eles tinham de melhor. aquilo Era uma que eles prática, podiam né? Eles ofertar. dividiam tudo. Eles dividiam tudo que eles tinham. É. Aqui embaixo está aparecendo os meios digitais para vocês estarem cooperando com a obra do Senhor, tá bom? Façam parte também da obra dos Mil Valentes. Nós Sim. estamos querendo comprar o espaço. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos conseguir aqui em Campo Grande, na Expedito Garcia. Amém? Deus abençoe. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que ofertaram, que o Senhor multiplique 100 vezes mais. Glórias a Deus. Amém? E já estamos aqui na nossa conclusão, não é mesmo? Estamos chegando ao nosso final, meus queridos. Amigo pré-adolescente, nossa conclusão. Jesus enviou o Espírito Santo porque sabia que não poderíamos fazer a sua obra sozinhos. Sim. Nós temos as nossas limitações, é normal, mas Ele nos capacita. Portanto, creia nessa manhã, acredite com todas as suas forças que Deus, Ele é com você nessa missão. Ele quer te encher de poder e autoridade. Para Isso quê? aí. Para pregar o evangelho. Esse é o objetivo de você estar aqui no mundo, pregar o evangelho, né? E se isso ainda não aconteceu, ore por isso. Chame o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu avô. Chama o pastor da igreja, os Chame os seus professores. os diáconos, os presbíteros. Nos chame, vamos orar juntos para receber Glórias mais a poder, Deus. não é verdade? Amém, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos orar agora, encerrando esta aula maravilhosa. Amém. Nosso Deus, nós oramos, te agradecendo, Senhor, pelo teu agir em nossa vida, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. E pedimos, Senhor Deus, que teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós, em especial, Senhor Deus, os teus pré-adolescentes, que eles tenham, Senhor Deus, que eles sejam cheios de ousadia para pregar, para anunciar o teu evangelho. Oramos, Senhor Deus, suplicando a tua bênção no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais. Tchau.